melhorar o seu inglês técnico para você conseguir se comunicar bem no trabalho aqui na Austrália e conseguir um trabalho na sua área. Pois bem, com esses anos de experiência trabalhando na minha área e também ajudando outros profissionais a conseguir emprego na área de formação, eu listei aqui 6 formas diferentes para você melhorar o seu inglês técnico, porque eu sei que muitas vezes é a falta desse inglês técnico e o não conseguir se expressar bem quando a gente está falando com outros profissionais é que faz com que muita gente fique muito inseguro para até tentar o emprego, porque às vezes tem insegurança até de passar pela entrevista, né? E eu sei que algumas pessoas conseguem um emprego também, mas morrem de, assim, né, de medo de como é que vai ser os primeiros dias, os primeiros meses, sem esse vocabulário muito bom, e às vezes passa muito mais aperto do que precisaria se tivesse preparado da forma certa. Então o que eu vou trazer aqui para vocês é 6 formas de aprender mais vocabulário técnico, melhorar isso, mas mais do que isso, porque às vezes a gente consegue entender, né, lendo, né, a gente ganha esse vocabulário, mas a gente não consegue falar certo. Então eu vou trazer aqui também uma forma de você melhorar isso no seu speaking, não só entendendo ao ouvir, não só escrevendo, lendo um e-mail e tudo, mas que você consiga realmente falar isso para você falar numa entrevista, para você falar numa reunião de trabalho, para você falar com seus colegas de uma forma mais natural e de uma forma que você se sinta bem se expressando. Pois bem, eu anotei aqui, tô com uma lista aqui de 6 coisas. E eu vou falando com vocês enquanto eu faço minha unha, que eu paguei $70 para fazer ontem e eu não sei o que aconteceu. Ontem à noite eu já olhei e já tava desse jeito. Então eu vou fazer minha unha aqui enquanto a gente vai conversando. Primeira forma, tá, gente? Eu sempre falo para todo mundo que o melhor jeito de você descobrir mais sobre a sua área é exatamente durante a sua pesquisa de mercado. Então tem várias coisas que você pode fazer, né, para pesquisar o seu mercado. Eu tenho um vídeo aqui totalmente dedicado a isso. Então você fará muito bem assistindo esse vídeo e fazendo tudo que eu falo lá. Mas dentro da sua pesquisa de mercado, uma das formas é exatamente lendo os anúncios de emprego e anotando, vendo cada uma das expressões, das palavras, das siglas, tudo que tem lá que você não conhece, porque muito provavelmente aquilo ali já é o básico que você vai precisar da sua área. Então, fazendo uma boa pesquisa de mercado, você já começa a entender sobre o vocabulário técnico que você vai precisar, por exemplo, para uma entrevista, e provavelmente que você vai precisar nos seus primeiros dias. Algumas coisas mais técnicas ainda, mais detalhes, às vezes você só vai aprender mesmo quando você estiver dentro do mercado de trabalho mesmo. Mas o básico, nos próprios job advertisements, né, nos anúncios de emprego, você já vai ter essa exposição com esses termos, com essas siglas, com essas expressões, com os verbos que são usados, e com isso você já vai poder deixar o seu inglês assim, mais rico em termos de vocabulário técnico. E aí, ainda dentro da pesquisa de mercado, você também pode entrar em sites das empresas daquele ramo que você está buscando emprego e olhar tanto da empresa que você está, né, para ser entrevistado ou que você está realmente interessado, quanto para todas as empresas concorrentes. Então, se você vai nessa de olhar para nesses sites de emprego, ler e tentar entender tudo que está escrito lá, você com certeza vai estar com seu inglês bem melhor. Por quê? Vai ter muita coisa lá que você não vai fazer ideia. E aí, qual que é a ideia? Pesquisar tudo isso e entender, fazer mesmo um exercício de entendimento de tudo que está sendo escrito ali, de tudo que está sendo falado, porque é nessa de entender o que está ali que você vai entender as lacunas do seu conhecimento técnico, sabe? O que é que você não sabe explicar. Porque a gente, às vezes, entende uma coisa em português, a gente vai tentar explicar aqui em inglês e vai faltar palavras. Agora, quando a gente vai em um site, a gente lê e entende mais ou menos pelo contexto, significa que tem algumas lacunas ali. E aí é lendo esses sites, entendendo o que você não sabe e indo atrás dessas informações, é que vai te ajudar. E aí tem uma terceira forma que pode estar linkada aí com essas duas primeiras, que é utilizando o ChatGPT. Então você pode pegar algumas dessas coisas e falar assim, chat, me explica isso aqui, como é que é o passo a passo disso aqui? Como é que isso aqui acontece? E eu não sei se no plano free faz isso, mas se for o pago, você pode até pedir para fazer imagens, né? Para fazer, como é que chama? Diagramas. Eu, por exemplo, eu comecei a trabalhar na minha área há pouco tempo, né? Eu tô nessa área de construção civil. Eu sempre trabalhei na parte de
prédios, obras comerciais, hospitais, mas obras de infraestrutura é a primeira vez. Então, eu tô há um mês e pouquinho na empresa e eu não sei muita coisa, entendeu? Eu tô aprendendo agora. E aí, no que eu tô, assim, vendo coisas diferentes, às vezes eu vou lá no ChatGPT e dou as boas instruções, né, gente? Lá vocês sabem que tudo vai da instrução que você dá. Então eu falo, olha, profissional, você é um profissional com esse tanto de tempo de experiência, fazendo esse tipo de obra, blá, 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 dou todo o contexto. E aí começa a perguntar, você é meu mentor, tá me ensinando sobre isso. O que é que eu tenho que saber sobre isso aqui? Me dê o passo a passo, me dê um diagrama me mostrando. Eu acho que só no free, só pedindo para te dar o passo a passo já vai ser o suficiente para você entender muito melhor. E aí, outra coisa que eu gosto de fazer também, já fazia isso bem antes de existir um ChatGPT da vida, é indo no Google Imagens. E aí jogando a palavra lá e vendo as imagens, né? E às vezes você jogar a palavra e diagrama, já vai te dar lá também um diagrama mostrando tudo. Então, pode ser uma forma de você aprender. Agora, consegui um emprego, já estou trabalhando e tudo. Outras formas de conseguir que eu acredito que sejam bem legais. A primeira delas é você olhar os manuais de produtos usados ou então procedimentos da sua própria empresa. Quando você está já dentro do trabalho, gente, quando eu digo produto, tá? Pode ser serviços, pode ser o que for, né? O que a sua empresa oferece e o que eles utilizam ali para poder servir os clientes. Então, na minha empresa, por exemplo, que é construção civil, eu posso ir, tipo, a gente precisa de pagar uma empresa para poder fazer, para poder alugar máquinas. Então, eu posso olhar os manuais dessas máquinas para poder entender especificações, entender algumas coisinhas que às vezes o pessoal vai falar na obra, vai falar em alguma reunião, e se eu não tiver um pouquinho desse entendimento, eu vou ficar ali boiando, né? Ah, preciso de, sei lá, um cimento. Eu posso ir lá e ler o manual do cimento e ver o que fala ali, porque às vezes uma coisinha ou outra que foi falada dentro de uma reunião, eu poderia ter entendido só de ler esse manual do cimento. Ah, eu trabalho, sei lá, com vendas. Leu o manual dos produtos, na parte de administração. E aí usamos o software tal. Entra no manual desse software, entendeu? E tenta entender um pouquinho do que está escrito lá, porque com certeza isso já vai trazer um pouco mais de contexto. Outra forma é entrando nos sites dos suppliers, que a gente chama, né? Dos prestadores de serviço ou das empresas parceiras e tudo da sua empresa. Por quê? Você entrando nesses sites também, lendo e fazendo o mesmo estudo que você fez lá com os sites da sua empresa ou das empresas concorrentes, você vai entender muito mais o contexto de tudo e vai ver onde tem lacunas abertas. O que você está lendo ali que você não está entendendo. E aí, fazendo o seu para casa de tentar preencher essas lacunas, você vai ter muito mais entendimento, muito mais vocabulário e vai conseguir entender muito melhor quando as coisas forem faladas em uma reunião, ou em uma discussão no escritório, ou quando tiver sido, sei lá, escrito em um e-mail, né? Vai te dar um pouco mais de contexto. E aí entramos com a última coisa, que é o que você pode fazer em qualquer fase do processo, tá? Seja quando você ainda está buscando seu emprego, está tentando só ganhar vocabulário, ou depois que você entrou no trabalho e tudo. É um aplicativo que eu uso, eu já tenho ele em 2024, eu já tinha tido 2 planos dele e já estava adquirindo o vitalício, tá? Então eu tenho o plano Pro Vitalício. O melhor de todos agora é o Premium. Então nem sei se eles vendem o Pro mais e acredito que já vale a pena ir pro novo, né? Pro melhor de todos agora. Na época minha não existia, eu fui pro melhor que tinha. E recentemente eu, inclusive, entrei em contato com eles, né? Porque todos os meus alunos eu falava, gente, busca algum cupom de desconto e tudo, porque no cupom de desconto fica muito mais barato. E aí eu falei, quer saber? Por que eu fico falando para meus alunos ficar procurando cupom? Vou criar. Entrei em contato com eles e agora eu tenho um cupom também. Então, já vou explicar o porquê que eu acho que vocês podem usar e como vocês podem usar, mas já vou avisar que aqui na descrição do vídeo tem tanto um cupom para você testar este aplicativo por uma semana gratuita, e se você testar assim, ele vai pedir os seus dados do cartão de crédito, vai te cobrar um valor maior, mas se você testando ali gostar, cancela,
e volto e pego outro link que tem aqui, que em 1 ano, se eu não me engano, se tiver tudo do jeito que tá neste momento, vai estar a R$185 o pacote de 1 ano inteiro. Então, para quem tá aqui na Austrália, por exemplo, é $1 por semana, né? É bem, bem barato. E aí, como é que funciona esse aplicativo, né? Eu fiz 12 semanas de inglês aqui, e uma das coisas era, inclusive, melhorar o inglês técnico. Então, eu vou deixar um vídeo aqui mostrando uma dessas coisas que eu fiz e que, assim, com certeza vai te ajudar demais, tá? Quando você faz o download do aplicativo e vai fazer lá o seu perfil, você pode falar para que você quer ganhar o seu inglês. E aí, eu coloquei que eu queria melhorar o inglês da área da civil. E aí, dentro do aplicativo, tem uma aba chamada Learn, que eles te dão um plano de estudos. Então, eles colocam lá várias aulas. Eu caí na bobeira de colocar 3 coisas que eu tinha interesse. Se eu pudesse voltar no tempo, talvez até exista uma forma de editar, mas eu não tentei. Eu colocaria só essa parte do profissional, porque aí todas as aulas seriam voltadas a isso, né? Eu coloquei também, acho que investimento e comida, uma coisa assim. Então, teve umas 2, 3 aulas assim, ou viagens, não sei, umas 2, 3 aulas lá no meu plano que eram de outros temas, mas quase tudo foi da construção, que era o que eu mais queria. E aí, nessa aba, né, de Learn, você vai ter lá, vocabulário de tal coisa. Eles dividem vários vocabulários da sua área. Pode ser a área que for, tá, gente? Eu tô falando da minha, mas você pode ser, sei lá, contador, da área de IT, da de TI, pode ser administrador, arquiteto, sei lá, qualquer área, coloca a sua. E aí eles vão pegando o vocabulário da sua área e eles fazem cada uma desses planos, né, tem, acho que se eu não me engano são 20, eles trazem o vocabulário de uma coisa específica. E aí começam a te ajudar a entender esse vocabulário em diversos exercícios diferentes. Vão ter alguns exercícios que é para você aprender algumas palavras, vão ter exercícios que vão ser para você falar como se estivesse falando com uma pessoa, vão ter exercícios que você vai repetir uma frase que tá lá, para você ver aquelas palavras em contexto, tem várias formas. Então, isso é maravilhoso porque você vai estar vendo mais vocabulário, às vezes coisas que você não viu antes, e vai estar o tempo todo falando. E esse aplicativo, ele é muito focado na pronúncia. Então, além de tudo, ele vai te ajudar a falar da forma certa. Porque às vezes a gente tá achando que a gente tá falando certo, mas a gente tá falando outra palavra. A gente tá usando sons errados, e aí na hora que você vai falar com uma pessoa, a pessoa tá assim, o quê? O quê? Repete. Então, você vai aprender a falar do jeito certo, que eu acho que é a melhor coisa de todas. Eu entrei nesse aplicativo por conta da pronúncia. E aí, tem uma outra coisa no aplicativo, que é o que eu acho que você vai usar o tempo todo durante todas essas outras coisas que a gente conversou, que você pode criar o seu study set. Deixa eu ver que aba que é aqui. Eu tô com o meu iPad aqui do lado. É na aba... Quando você clica no menu principal... Por que não tá clicando? Tá, quando você clica na aba Discover, né, de descobrir. Aí dentro dessa aba, lá no topo tem assim, Explore Study Sets. Então, tipo assim, né, para você explorar os planos de estudo. E você pode clicar lá em criar o seu próprio. E aí nesse de criar o seu plano próprio, você vai colocar dentro dele as frases e palavras que você aprendeu. Ele deixa você digitar, ele deixa você escanear, ele deixa você copiar e colar, entendeu? Então, o que você pode fazer? De tudo isso que você foi estudando e aprendendo nessas outras coisas que eu falei, coloca no bloco de notas, coloca em um rascunho de e-mail, não sei, em algum lugar que tem como você pegar isso no seu celular, no seu iPad, ou onde é que você vai usar o seu aplicativo para treinar o inglês. E aí você abre o Study Set, e aí você pode fazer vários, se quiser também, né? E você vai escrevendo todas aquelas frases. E aí, depois, você vai testar cada uma dessas frases. Então, você pode ir treinando e ele vai avaliando se você tá falando certinho ou não. Acho muito interessante, até porque, gente, às vezes a gente aprende uma coisa, enquanto a gente não coloca em prática e usa aquilo algumas vezes, a gente não consegue lembrar. Então, às vezes você aprendeu uma expressão hoje, ficou na sua cabeça hoje. Amanhã ainda tá na sua cabeça. Em 3, 4 dias, se você não usou e não ouviu ninguém usar, você vai esquecer. Então é uma forma interessante de tudo que você estudou, você colocar lá para você não esquecer, para você realmente conseguir fazer isso parte do seu vocabulário. E aí o mais legal de tudo é que o aplicativo vai te ajudar a
treinar essas frases falando com a pronúncia certa, falando da forma certa. Uma dica extra que você pode usar junto com este aplicativo é exatamente utilizar o ChatGPT e pedir para te dar algumas frases, algumas expressões comuns daquele tema que você está estudando, né? Então, eu entrei num site de uma empresa parceira da empresa que eu estou trabalhando. Eu vejo lá algumas coisas de vocabulário. Coloco lá no ChatGPT e peço, cria algumas frases que eu poderia ser perguntado numa reunião. Cria algumas frases que eu poderia falar, algumas perguntas, algumas respostas e tudo. Entrei, estou ainda pesquisando, ganhando vocabulário porque eu ainda quero buscar emprego. Mesma coisa, pega um tema específico e fala quais são as perguntas técnicas que poderiam cair sobre esse tema, o que eu poderia falar sobre esse tema. Pede o ChatGPT para poder montar várias frases para você, e aí você copia essas frases dentro do aplicativo, e aí você pode treinar livremente para isso ficar na sua cabeça e também para você poder, né, realmente gravar, memorizar isso, deixar isso partir do seu vocabulário familiar para você poder utilizar lá na frente. E se você gostou desse vídeo, eu vou deixar aqui também outro vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar.